O tubo polínico é uma estrutura que serve como ponto de encontro entre os gametas femininos e masculinos em uma planta espermatófila. Isso são plantas angiospermas e gimnospermas. Na vida real, esse processo ocorre da seguinte maneira. Na antera de uma planta, o pólen é liberado, e então ele será dispersado por ventos, água ou polinizadores, assim chegando até outra planta. Nessa nova planta, o pólen encontra o estigma, aonde será reconhecido. Quando isso acontecer, o estigma vai liberar um líquido açucarado que tem grande disponibilidade de carboidratos, assim fazendo com que o grão de pólen desenvolva o seu tubo polínico. Nesse contexto, o tubo polínico se desenvolve até encontrar com o óvulo, que aí vai ser quando a fecundação ocorrerá. Portanto, nesse experimento, a gente vai criar essa situação de maneira artificial, observada pelo microscópio. A gente vai estar utilizando 3 plantas diferentes, que no caso são as flores beijinho, hibisco e azaleia. Para o experimento do tubo polínico, iremos precisar de uma pipeta, uma pinça, lâmina para o microscópio, um microscópio, uma solução açucarada. Iremos precisar também de flores, que podem ser hibiscos, azaleias ou beijinhos. É muito importante que essas sejam jovens, porque é nessa fase que começa a maturação sexual dos gametas masculinos das flores. Primeiro, faça a solução da glicose. Para isso, em um recipiente contendo 10 ml de água, adicione 1 grama de açúcar. Esse processo será muito importante, pois servirá de combustível para o crescimento do tubo polínico. Agora, nós temos que preparar a lâmina. Pegue-a, com o auxílio de uma pipeta, absorva a solução, coloque em sua superfície, pegue a estrutura masculina da planta, coloque-a e, para que os grãos de pólen fiquem espalhados sobre a solução, pressione-a. Lamina-la. Com a lâmina pronta, já podemos observá-la no microscópio. Ajuste a lente objetiva na de menor aumento, 4 vezes, e vá progredindo até a de 40. Depois, com o auxílio do micrômetro, vá ajustando o foco, até observar um cessamento do crescimento. A partir de um tempo de aproximadamente 2h30, a gente conseguiu começar a ver o crescimento do tubo polínico a partir dos pequenos grãos de pólen, do beijinho e da azaleia. No hibisco, a gente não conseguiu ver esse crescimento muito bem, então a gente formou uma hipótese. A gente acredita que, como todas essas 3 flores elas são monôicas, ou seja, elas apresentam os 2 sexos, o masculino e o feminino, na sua mesma estrutura, eles têm que estar maduros em fases diferentes, ou seja, eles têm que estar prontos para a reprodução em fases diferentes, porque senão pode ocorrer a autofecundação, que não é vantajosa, já que ela não gera variabilidade genética. Então, é por isso que a gente acha que o hibisco não cresceu, porque o gameta masculino dele não estava maduro na época. Assim, a gente pode começar a analisar essa situação. Dentro do grão de pólen, a gente vai ter 2 tipos de célula. A célula responsável pelo gameta masculino e responsável pelo crescimento do tubo polínico. Então, quando a gente inserir o grão de pólen no meio com açúcar, vai ser como se a gente estivesse simulando a parte em que ele chega no estigma da outra planta e recebe o líquido açucarado. Então, ele vai sair do seu estado de dormência, porque ele vai ser estimulado, e vai começar a criar a expansão tubular. Essa expansão tubular, ela vai ter o intuito de chegar até o óvulo e servir de ponte para o encontro desses 2 gametas. Então, vai ocorrer a fecundação, o embrião vai ser formado e, posteriormente, vai ser colocado como uma semente, vai ter disponibilidade de proteínas, carboidratos, etc. E a planta vai se desenvolver. Além disso, o desenvolvimento dessa estrutura deu-se a partir de processos evolutivos muito importantes, com que tornaram fixos os gametas masculinos em plantas umbrófilas, diferentemente de briófitas e pteridófitas. Nessa nova estrutura é preciso de um meio externo, como a mistura glicêmica utilizada para que haja formação do tubo polínico, que levará os gametas masculinos até o óvulo feminino, ocorrendo assim a reprodução dessas plantas.
Essa evolução fez com que plantas umbrófilas dominassem o ambiente terrestre, uma vez que não precisam de um meio externo, como ambientes úmidos, para que ocorresse a sua reprodução. Após a realização do experimento, podemos concluir que existem alguns fatores que são determinantes para a visualização do tubo polínico de maneira clara. O primeiro deles é o tempo, que no nosso caso durou cerca de 2 horas e meia para ver um bom crescimento, além da maturação do gameta masculino, do grão de pólen. Sim, com a azaleia, a gente pôde ver o crescimento dessa estrutura, que é muito importante, afinal, sem ela, o domínio das plantas em meio terrestre não seria pleno. E assim, nós seres humanos seríamos intensamente afetados, já que dependemos desses seres em diversas situações, como por exemplo para a alimentação, para o desenvolvimento de medicamentos e afins.